Dando continuidade, então, ao nosso estudo do nosso livro Pinga Fogo, com Chico Xavier, o capítulo de hoje, Homem, Mulher e Reencarnação. Bom dia, Ana. Vamos lá. Nós vimos, só para lembrarmos aqui no nosso capítulo anterior, Umbanda e o tráfico negreiro, Falamos sobre esse tema na semana passada, na última quinta-feira, às vésperas do Dia da Consciência Negra. Então nós tivemos, tanto num dia como no outro, estudo sobre esse tema, que para nós é tão significativo na história do nosso país, nas nossas relações, e compreendendo também o próprio mundo espiritual, a vivência dos nossos irmãos que experimentaram e experimentam ainda essa vivência muitas vezes difícil na nossa sociedade, mas que faz parte de um aprendizado para todos nós. Bom dia, embaixador. Homem, Mulher e Reencarnação é o nosso tema de hoje, então. Eli Alves, que é uma das entrevistadoras, uma das componentes da bancada lá do Pinga Fogo, ela então pergunta para o Chico uma pergunta bastante interessante. É muito comum a gente ouvir os espíritas falarem que em outra encarnação, tal pessoa, quer dizer, no mesmo grupo de familiares ou de convivência, fulana foi mãe de cicrano na outra encarnação, ou Beltrano foi irmão de não sei quem. Então tem-se a impressão de que as reencarnações se fazem no mesmo grupo familiar. Como a gente se aprimora na medida que tem experiências mais variadas, eu queria saber se de fato existe essa limitação nas reencarnações a determinados grupos, e também outra coisa, se o homem sempre nasce homem, mulher, mulher, porque é injusto, A gente precisa ter mais chance de experiência, mas sempre se ouve falar de homem nascer sempre homem. Bom dia, soldado. Bom, então aqui vemos Eli Alves, duas perguntas que ela traz para nós. A primeira, com relação à formação de grupos familiares, a formação de grupos familiares envolvendo sempre as mesmas personagens. E depois o outro falando sobre a questão da inversão que Chico Xavier traz para nós, falando da inversão de sexo de um espírito de uma encarnação para outra. Então nós temos aqui dois temas, inclusive Kardec já trabalhou bastante esse tema lá nas obras básicas, trazendo para nós que a ideia de que a reencarnação ela é limitadora, no sentido de fazer com que as pessoas fiquem vivendo sempre fechadas dentro de um mesmo círculo, não daria oportunidade para que o espírito expandisse ali o seu círculo de relacionamentos. E o que Kardec coloca é exatamente o contrário. Através das reencarnações nós vamos expandindo cada vez mais a nossa família espiritual e não ficando restrito. Então vamos aqui à resposta do Chico, sempre inspirado pelo Emmanuel, que acompanhava nesse evento. A Chagonete colocou, quando eu já disse várias vezes aqui em casa, eu já fui filha de meu filho, Pois é. Tem essa impressão muitas vezes de que o filho tem mais autoridade do que a mãe depois inverte, assim vai. Bom, Chico coloca assim para nós. Isso não é propriamente uma limitação, porque pode acontecer fora dos grupos afins. Aqui nessa primeira frase, o Chico já chama atenção que, de acordo com a necessidade do espírito, nós vamos formando então, dentro desse processo de evolução, de desenvolvimento, o espírito que reencarna próximo à sua família espiritual, ou o espírito reencarna formando uma família consanguínea, atraindo para si espíritos afins ou espíritos antipáticos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele trabalha bastante esse tema, trazendo para nós a diferença entre famílias consanguíneas e famílias espirituais. E as famílias espirituais, naturalmente, são as maiores, porque nós vamos então acumulando essas amizades, essas afinidades no decorrer de várias existências. Enquanto as famílias consanguíneas elas ficam restritas à necessidade que o espírito tem num determinado momento da sua existência. Bom dia, Bandi.
A Ana colocou, eu creio que a fruta não cai longe do pé, né? Pois é. Vamos ver a resposta do Chico, depois a gente comenta direitinho esse trecho, né? Porque a gente sempre vai lembrar que os espíritos que reencarnam de uma forma isolada do seu grupo afim é porque houve a necessidade desse afastamento para que ele pudesse vivenciar determinadas experiências. Mas, de um modo geral, exatamente por causa dessa lei de afinidade, nós vamos perceber que os nossos grupos familiares são formados exatamente para que nós possamos dar o suporte, para que nós possamos nos apoiar, nos auxiliar nessa jornada. Então, aquele espírito que reencarna longe do seu grupo afim é porque houve uma necessidade desse afastamento. Ele teve ali experiências, provas, expiações específicas que conta também como ingrediente esse distanciamento do seu grupo afim. Então vamos lá, o Chico coloca para nós assim. Isso não é propriamente uma limitação, porque pode acontecer fora dos grupos afins. A nossa reencarnação pode ocorrer à distância do nosso grupo eleito, mas em geral, atendendo-se às ligações do amor que nos prende uns aos outros, renascemos naqueles grupos de ordem familiar a que nos vinculamos para continuar com o trabalho de assistência mútua. Muitas vezes nós queremos determinada conquista na Terra, seja nos domínios da atividade ou nos domínios culturais. E às vezes nós vamos encontrar proteção para isso junto de uma criatura que nos foi muito amada em outra existência, junto de um coração materno, de um pai amigo, capazes de compreender-nos e auxiliar-nos nessas empresas. Então, isso é muito comum, que voltemos no mesmo grupo de ordem sentimental, dentro da mesma faixa de atividade. Então, esse é o primeiro ponto que a gente coloca, né? Então, pode acontecer do espírito reencarnar isoladamente, mas, de um modo geral, em geral, como ele coloca, exatamente atendendo a essas ligações de amor que nos vinculam uns aos outros, é muito natural que nós reencarnemos formando esses grupos. E também vamos expandindo os nossos relacionamentos, porque dentro da nossa família nós temos ali aqueles espíritos que são afins. Mas dentro de um contexto social onde nós estamos inseridos, novos relacionamentos vão ali se formando ou mesmo se fortalecendo quando os espíritos, então, se encontram num determinado projeto. Basta a gente lembrar, por exemplo, um cenário, uma situação que chama bastante a nossa atenção, que foi a própria história do Chico. Né? O Chico Xavier, quando ele, então, começava a desenvolver ali todo o seu trabalho, todas as suas tarefas relacionadas com a mediunidade, nós percebíamos que as suas dificuldades estavam exatamente dentro da família. E, ao mesmo tempo, todos aqueles indivíduos que ajudavam e se aproximavam na formação daquele grupo espírita, onde ele começava a desenvolver trabalhos, amigos de São Paulo, amigos do Rio de Janeiro, amigos de Minas Gerais e de outros lugares, eram pessoas tão próximas, pessoas que estavam ali tão presentes na vida do Chico, que esse era o grupo familiar, espiritual, que nós podemos dizer, diferentemente do seu grupo consanguíneo. Porque ele tinha ali a relação com sua mãe, Maria João de Deus, ele tinha uma relação ali superficial com o seu pai, que era um homem muito mais ligado aos interesses do mundo material. Com seus irmãos era aquela relação do dia a dia, sem nada de especial no relacionamento entre eles, mas os seus grandes amigos mesmo, aqueles que fortaleciam os seus corações, eram o seu coração, eram aqueles que participavam do seu trabalho na tarefa cotidiana. Então é muito interessante quando a gente ouve o depoimento desses espíritos, quando a gente vê nesses documentários que hoje, né, são produzidos com tanta frequência, e nós vemos a forma como esses indivíduos trazem esses relatos, trazem esses depoimentos a respeito da vida do Chico. E nós percebemos como eles eram próximos, como eles estavam presentes na vida dele, a importância que todos eles tinham, então, né, na sua relação pessoal. Bom dia, Flávio. Só um instantinho, pessoal. Vamos lá. O soldado colocou, né, hoje em dia as famílias já não são mais exatamente homens e mulheres somente, né? Há famílias homossexuais, famílias com pets, etc. Né? De fato, nós temos ali vários tipos de relacionamento, né, como eu chamo de configurações. Então as famílias vão se formando de acordo com a necessidade. Então, na verdade, são espíritos que se formam.
né? E aqui, nesse título que nós temos, Homem, Mulher e Reencarnação, trata exatamente ali do sexo biológico, né? Nós não entramos ainda na questão da personalidade, que muitas vezes pode vir, né, de uma forma conflituosa, pelo fato de o espírito viver aquilo que o Chico vai chamar para nós de inversão, e ontem nós falamos bastante sobre isso, inclusive com a participação dos amigos do plano espiritual que trouxeram para nós orientações valiosas a esse respeito, né? Então, Chico, então essa pergunta ela é dividida em duas partes. Primeiro, nessa formação desse grupo. Então nós percebemos assim que a família espiritual e a família consanguínea, não necessariamente dentro de uma família consanguínea, se encontra a família espiritual. E aí então esse caso do Chico que nós falamos, né, tem ali exatamente essa imagem. E nós mesmos podemos viver assim. Temos ali pessoas de fora da família, que são amigos, que são relacionamentos que vão se formando, que são muito mais próximos do que os próprios amigos, os próprios familiares. O soldado colocou as famílias informais, né, amigos, colegas, né, com laços mais profundos, embora em ambientes diferentes daquele familiar, né, que foi exatamente na soldado que eu acabei de comentar. Então nós vemos assim que as famílias vão se formando dentro desse nível espiritual, né, as famílias onde nós temos ali afinidades verdadeiras. E elas podem, então, estar no mesmo grupo, porque aí vai depender da necessidade que cada indivíduo tem. Como o Chico colocou para nós, muitas vezes um espírito reencarna com uma determinada necessidade de desenvolver um projeto pessoal, um projeto coletivo, e para isso ele precisa de apoio. E esse apoio começa no momento em que o espírito reencarna, desde os cuidados básicos, né, na sua família, cuidado materno, cuidado paterno, onde nós temos ali o sustento, o desenvolvimento, todo o investimento para a sua formação cultural, para que então, em determinado momento, ele comece a desenvolver. E aí então, nesse caso, com esses projetos então que são elaborados desde o plano espiritual, nós não podemos contar com pessoas estranhas, que simplesmente ali, né, contando com a sorte, vão cumprir aquele papel para que outro espírito se desenvolva. É por isso que nós vamos encontrar, então, nesses grupos, espíritos muito próximos, espíritos muito amigos, que se comprometem no apoio para que aquele projeto, então, se desenvolva. Claro que nós temos ali vários outros elementos que vão sendo considerados no planejamento reencarnatório daquele indivíduo, mas um determinado projeto pode contar com o apoio de outros indivíduos que reencarnam no mesmo grupo. Então nós vemos assim, né, que as famílias vão se formando por vários motivos, não apenas assim com essa ideia, que geralmente é a mais popular, em que os espíritos se juntam na mesma família para resolver problemas. Muitas vezes nós temos ali espíritos que estão solucionando questões importantes e contam exatamente por esses laços de afeto que vão dar a certeza do sucesso daquele empreendimento. Então é nesse sentido que o Chico, então, responde para L. Alves, né, trazendo para nós esse primeiro aspecto. Já no segundo aspecto, que L. Alves comenta aqui, então, ele diz assim, ela diz assim, né, como a gente se aprimora na medida que tem experiências mais variadas, eu queria saber se de fato existe essa limitação nas reencarnações em determinados grupos, e também outra coisa, se o homem nasce sempre homem e mulher, mulher, porque é injusto, diz, né, porque a mulher, nesse caso, ela sempre teve ali dificuldades para se desenvolver em todas as sociedades. E nós podemos perceber isso na própria história da humanidade, que nós vamos encontrar naquele passado, né, onde a mulher era subjugada, era escravizada, era podada em todas as suas iniciativas. Depois o tempo vai passando, né, as mulheres vão ali alcançando, né, novas conquistas, até alcançar ali uma independência em algumas sociedades do nosso planeta, outras ainda mantêm essa privação. Ou seja, né, nós percebemos que as mulheres sempre tiveram que lutar pelo seu espaço, né, enquanto que os homens, sempre vivendo em sociedades patriarcais, sempre foram dominantes. Então ali nós vemos, né, como diz aqui L. Alves, se a mulher reencarna sempre como mulher, ela sempre vai ter esse prejuízo. E se o homem reencarna sempre homem, ele sempre vai ter esse privilégio dentro dessa visão. Então Chico esclarece nesse sentido, trazendo para nós que não é bem assim dentro dessa interpretação, né? Ele diz assim para nós:
O soldado colocou, né, que as mulheres costumam ser mais passivas e fracas fisicamente. Porém, hoje em dia, as mulheres são bem mais agressivas socialmente, né? Isso é um tema já de debate, que nós podemos colocar debates antropológicos, sociológicos, psicológicos, porque nós vemos assim, né, que numa sociedade em que a força física já não prevalece como acontecia no passado, em que nós temos hoje a formação intelectual muito mais presente, muito mais necessária na nossa sociedade, nós vemos então que nesse caso as mulheres começam a conquistar seu espaço. Mas se nós voltarmos no passado, onde a violência era muito presente, e o homem, né, pela sua genética, tendo ali mais força, mais agressividade, acabava naturalmente sendo mais dominante. Então é uma tendência que a nossa sociedade planetária, com o passar do tempo no seu desenvolvimento, vá também ali utilizando muito mais, já que já é uma realidade nossa, né, vendo ali que a inteligência, através ali da criação e utilização de recursos tecnológicos, propicia então um espaço para todos. Então já a força física ela tende a diminuir com o passar do tempo. Então nós vamos encontrando agora tudo aquilo que mostra para nós, né, essa questão da força, do predomínio da força, muito mais como uma exceção do que regra, apesar ainda de que a gente se encontra no início desse processo de transformação. Mas o Chico responde assim: agora, quanto ao fato da transposição de sexo, o Livro dos Espíritos nos ensina que isso pode acontecer muitas vezes. Muitas vezes nós renascemos com problemas de inversão, por efeito de provação educativa, depois de determinados excessos praticados em outras vidas, seja na condição de homem, seja na condição de mulher. Então nós vimos exatamente essa menção, estudando ontem no livro Evolução em Dois Mundos, naquele capítulo que fala sobre o sexo e o corpo espiritual. E aí então ali André Luiz esclarece para nós que muitas vezes o espírito que se encontra enraizado numa determinada tendência, mas durante as suas existências comete equívocos exatamente por essa posição em que ele se encontra, ele pode ter numa experiência seguinte a experiência num sexo inverso. E aí então ele pode se adaptar, fazendo ali aquela harmonização entre mente e corpo, onde elas ali então, né, estão correspondendo. Eu tenho ali a mentalidade dentro com uma personalidade, eu tenho ali a minha mente, né, o meu psiquismo, assumindo uma determinada identidade no campo da sexualidade, no campo do sexo, e o meu corpo biológico corresponde a esse psiquismo. Então, o espírito vive de uma forma harmônica. Agora, pode acontecer de que o psiquismo do espírito continua ainda naquele processo de adaptação, e isso pode gerar para ele determinados tipos de conflitos. Principalmente numa sociedade intolerante, muitas vezes dentro de uma própria família, nos seus relacionamentos, enfim, isso então foge daquela harmonia e pode trazer então anomalias na vivência, na experiência social, psíquica e afetiva do indivíduo. Então, como é colocado para nós, né? Então, os problemas de inversão por efeito de provação educativa. E isso a gente viu, né, como foi colocado ontem naquele texto que nós estudamos, que não é uma questão de crítica, mas é uma questão de análise olhando da perspectiva espiritual. Então, quando se olha da perspectiva espiritual, nós vemos ali um espírito vivendo determinadas experiências, diferentemente do espírito encarnado em que ele vê aquele seu momento e ele procura viver da forma mais harmônica, da forma mais equilibrada possível, para conquistar a sua felicidade. Mas espiritualmente o espírito tem ali um planejamento que muitas vezes é bem diferente daquele que ele põe em prática aqui no mundo material. Então nós olhamos essa nossa realidade e procuramos, através de lutas, através da educação, através da conscientização, promovermos a aceitação de determinados quadros, mas do plano espiritual nós temos uma visão diferente e não pode ser ignorada também. Então o Chico coloca para nós: e às vezes nascemos também na condição inversiva para encontrarmos no corpo uma célula de trabalho que nos afaste de determinados riscos,
para a execução de tarefas específicas. Então, Chico coloca nessa condição inversiva, ou seja, o espírito que tem a personalidade masculina ou feminina no plano espiritual, e ele reencarna com uma outra característica física. Isso para que ele possa empreender determinadas tarefas e para que aquela sua personalidade do passado não interfira no seu desenvolvimento. Então ele coloca aqui o espírito, por exemplo, né? Se nós imaginarmos o próprio Chico, por exemplo, imaginemos se o Chico fosse mulher no Brasil, num país essencialmente católico, quando a mulher ainda lutava ardentemente para conquistar o seu espaço, que tipo de dificuldades ele enfrentaria? Aí, na condição de homem, muito mais fácil de ser aceito na sociedade, se tornando uma referência, se tornando um expoente, né, principalmente para a doutrina espírita, na sociedade da época e hoje também, ele certamente desenvolve o papel com outra característica. Então nós podemos perceber exatamente isso. Um espírito que traz uma missão, dependendo da sociedade onde ele se encontra, ele vai ter mais facilidades ou menos facilidades vindo na condição de homem ou na condição de mulher. Então a nossa sociedade valoriza muito isso. Quando nós temos essa polarização entre homens dominantes e mulheres submissas, as mulheres conquistando espaço e os homens criando resistências para que isso aconteça. Nós vemos hoje, né, por exemplo, nos telejornais mostrando para nós uma diferença salarial entre homens e mulheres, o espaço, né, a carga, a responsabilidade familiar, a responsabilidade na empresa que um e outro têm. Nós percebemos claramente isso, que a nossa sociedade ainda cria muitas resistências. Por isso Chico coloca, né, nascemos também na condição inversiva, seja para encontrarmos no corpo uma célula de trabalho que nos afaste de determinados riscos para a execução de tarefas específicas. E aí, nesse caso, então, já é muito mais ali uma restrição para que a tendência do espírito não se manifeste, não encontre ali um espaço para manifestação que poderia trazer para o espírito prejuízos para o seu desenvolvimento. E ele coloca também, muitas vezes, um grande homem terá que cumprir determinada tarefa, vamos dizer, no ensino, isto é, às vezes comum. Não vamos cogitar do problema de inversão na faixa de prova, na faixa de sofrimento reparador, que ocorre muitas vezes. Então o Chico não quer tratar desse ponto. Ele fala exatamente ali dos compromissos que o espírito tem para determinadas tarefas. E ele diz assim... vamos pensar na inversão do seu ponto de vista mais elevado, mais alto. Um grande homem que se tenha apaixonado pelos problemas de educação na Terra, desejando voltar a este mundo para uma obra educacional muito séria, muito extensa em benefício da coletividade que ele ama, ele pode pedir aos seus instrutores para voltar num corpo de mulher e será então uma grande professora. Ela terá talvez conflitos íntimos muito grandes, mas ela terá compensações muito maiores na missão que cumpre. O mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito, e às vezes do ponto de vista de inteligência, e que, desejando voltar à Terra para determinada tarefa do coração, junto da comunidade, é possível que esse espírito que esteve longamente na fileira das reencarnações femininas, e por isso mesmo obtém, e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade, é possível que esse espírito afeiçoado às questões femininas venha no corpo de um homem para se isolar de compromissos que colocariam em risco o seu trabalho junto da comunidade. Então o Chico traz para nós aqui uma visão específica sobre determinados pontos, mas, né, para nós, né, nós temos uma dificuldade para entender exatamente as necessidades de cada espírito. Aí precisaria conhecer toda a sua história, precisaria conhecer todos os seus compromissos. Né? E reforçando, né, Alberto Valentim, irmão do plano espiritual, que nos ajuda aqui no nosso entendimento, muito obrigado pela participação. Diz assim para nós: vim no meio de muitos, sem saber o que seria. Cheguei criança e já fui velho, mas também já fui velho e cheguei criança. E nessa vontade de voltar à Terra, o programa foi criado.
e na responsabilidade do retorno, eu não percebia como chegaria. A causa e o efeito me fez pensar. Seria eu ele ou seria ela? Foi difícil saber a informação. Mas percebi que na hora da minha emoção, pensando no que eu mostraria em nova vida, fui levado à consciência e os mentores auxiliando disseram que o que eu viria a ser, E naquele retorno, ainda ansioso e meio nervoso, esqueci de tudo. E de repente, no ventre da minha mãe, eu era menina, que de sapeca já me mexia batendo os pés naquela bolsa. E os meses se passaram, e dali eu nasci. Reencarnada bebê, menina e depois mulher. Hoje, mais ciente da nova vida, casada e feliz. Fito no meu ventre o bebê, homem que com certeza seguirá o caminho de todo espírito alegre na sua evolução. Alberto Valentim trouxe para nós, então, essa poesia que mostra exatamente isso, né? De acordo com a necessidade de cada espírito, ele vai, então, ali assumindo, né, responsabilidades, compromissos e sendo auxiliado no direcionamento da sua encarnação. Esse é um problema que nós encontramos no plano espiritual, com essa visão ainda bastante simplista e limitada que nós vivenciamos, isso porque nós falamos do conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Agora a gente imagina todo esse processo de inversão que muitos espíritos vivenciam sem ter qualquer consciência do mundo espiritual que nós vemos no mundo hoje. Um espírito que muitas vezes foi um homem ditador, ele nasce como mulher num ambiente de submissão para poder exatamente aprender ali, através de umas experiências semelhantes, ora como ditador, ora ali como submisso, para poder mudar o seu modo de pensar, o seu modo de ser. Isso acontece em várias situações, pobreza e riqueza, etnia, lugar que o espírito nasce, a posição de poder e muitas vezes a posição de simplicidade, né, nas mais variadas situações. Então a gente pode imaginar o grande trabalho que se tem no plano espiritual para direcionar cada espírito para a sua encarnação de acordo com sua necessidade. O bebê é o menino desencarnado da mulher que engravidou. Alberto, o menino espírito alegre na sua evolução. Né? Olha que bacana, né? Que bacana contando a sua história. Muito legal, Alberto. Muito obrigado. Então nós vemos, né, dá para a gente imaginar, quando a gente vê, por exemplo, um livro como Nosso Lar, onde nós temos ali, né, os departamentos que André Luiz apresenta para nós, como, por exemplo, o departamento de reencarnação, onde nós temos ali aquele entra e sai de tantos e tantos espíritos, de tanta gente que ali se programa para uma nova existência, para um novo projeto existencial. Aí o espírito, então, ele leva consigo a sua proposta e ele se depara, então, com uma nova realidade. E aí, então, vem a presença exatamente desses mentores, né, que nosso irmão Alberto trouxe para nós, que vai dizer para ele exatamente qual é o melhor caminho, qual é o trabalho que ele precisa fazer para que ele possa pôr em prática um projeto que vai realmente auxiliá-lo na sua evolução. Então, nós temos ali, apenas dentro desse processo reencarnatório, nós encontramos ali as necessidades que cada espírito tem, as orientações que ele recebe, muitas vezes os conflitos que ele enfrenta, porque como foi colocado pelo Chico, muitas vezes o espírito, deixa eu ler para vocês aqui de novo nesse trecho final, ele coloca para nós assim, o mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito, e às vezes, do ponto de vista de inteligência, que desejando voltar à Terra para determinada tarefa do coração, junto da comunidade, é possível que esse espírito, que esteve longamente na fileira das reencarnações femininas, e por isso mesmo obtém, e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade, é possível que esse espírito afeiçoado às questões femininas venha no corpo de um homem para se isolar dos compromissos que colocariam em risco seu trabalho junto da comunidade. Então nós temos desde aqueles que reencarnam de uma forma bastante harmônica e há aqueles que reencarnam ainda enfrentando tantas dificuldades. Eli Alves, que é a nossa
entrevistadora, ela dá continuidade nesse assunto, porque ela coloca assim, então, mas então, se o homem teve muito mais chance de fazer experiências, de ter uma vida mais desenvolta, mais ativa, ele teve também mais chance de se aprimorar. A mulher, só nesse século, é que está podendo fazer alguma coisa. Ela não teve a menor chance de aprender. Né? Pois é, exatamente a mensagem de ontem traz para nós esse esclarecimento, né? Mostrando que aquilo que nós vemos como natural no nosso mundo físico mostra exatamente ali uma visão ainda limitada nossa, porque nós não conhecemos a história de cada espírito, nós não conhecemos ali quais são as suas necessidades. E como foi colocado, até mesmo naquela psicografia que eu li, uma psicografia antiga, dizendo para nós que somente os mentores espirituais de cada um desses espíritos sabe ali a sua necessidade e sabe o porquê do espírito vivenciar determinadas experiências. Né? E aqui, no caso de L. Alves, ela traz para nós uma pergunta que é bastante interessante também, porque nós pensamos que o espírito se desenvolve mais quando ele é mais ativo aqui na nossa sociedade. Né? Pois é, Ana, é uma coisa que eu sempre brinco, né? Que a gente quer muitas vezes adivinhar qual é a história de determinados espíritos que vivem determinadas experiências e nós não sabemos nem as nossas, né? A gente quer especular sobre a vida dos outros. Né? Então, aqui, nesse trecho, observem com atenção o que ele coloca para nós. Que o homem pode ter mais chances de ter uma vida mais desenvolta, uma vida mais ativa. E ele pode ter mais chance de se aprimorar. Vejam que a visão que ela tem é mais ou menos aquela que nós podemos dizer assim, se alguém reencarna numa família, por exemplo, que tem ali uma família mais abastada, né, uma família de posses e tudo mais, essa família, esse indivíduo, ele terá mais chance de ser feliz. Significa que ele vai ter possibilidade, com os recursos que a família coloca à disposição dele, de estudar, de trabalhar, de viajar e tudo mais. Enquanto que outro espírito reencarna numa condição mais humilde, numa família com mais restrições, numa família que não oferece tantas possibilidades como aquela de uma família abastada. Na nossa visão, aquele espírito que tem aquelas possibilidades, aqueles recursos todos, vai ser um espírito mais feliz, vai ser um espírito que tem mais oportunidade do que o outro. Porque a nossa visão de um espírito bem-sucedido, e a gente já falou sobre isso, né, se nós elaborarmos aquele nosso programa de felicidade aqui no mundo material, a gente vai seguir aquela cartilha. O espírito nasce, ele cresce, ele vai para a escola, ele realiza ali as suas atividades, né, faz ali o seu esporte, faz ali os seus cursos de idioma, depois ele começa na adolescência, já começa a se envolver, já começa a namorar, depois ele vai para a faculdade, aí depois ele se casa, arruma um bom emprego, constitui família e tudo mais, depois ele tem ali os seus filhos, os seus netos, se aposenta e morre. Esse é o percurso de uma vida ideal. Bom dia, Marion. De uma vida ideal, de uma vida feliz. E aquele outro que reencarna, por exemplo, ele reencarnou numa vida simples, teve menos possibilidades, muitas vezes não conseguiu ali formar a sua família, teve uma vida ali de lutas, né, sem grandes conquistas, grandes realizações, muitas vezes teve dificuldades, doenças, essas coisas todas, e depois ele desencarnou. Se nós colocarmos a comparação, vamos dizer assim, o currículo desses dois indivíduos na existência terrena, certamente a gente vai eleger a vida daquele outro que teve mais possibilidades, uma vida muito mais feliz. Mas aí no plano espiritual, nós vamos perceber que muitas vezes aquele espírito que teve mais possibilidades foi aquele espírito que menos aproveitou. O que teve mais possibilidade utilizou a sua vida para mais futilidades, vida para realizações não tão nobres, porque ele pensava apenas em si mesmo, enquanto que aquele que tinha vida mais humilde soube reconhecer, através dos esforços que ele teve que investir, né, reconhecer ali a oportunidade existencial, a oportunidade reencarnatória, para que ele pudesse, então, crescer mais espiritualmente. Então nós vemos que a nossa visão material,
ela mostra para nós que a felicidade e o espírito que mais se desenvolve é aquele que teve mais oportunidades materiais. Não o que ele fez da vida que ele recebeu, mas a gente analisa a vida que ele recebeu. Que certamente, né, oferece para ele mais possibilidades, mas também oferece para ele mais desafios. E se nós perguntarmos, né, quem gostaria de ganhar na loteria, por exemplo, de ter ali grandes recursos? Todo mundo gostaria. Mas depois vem aquela pergunta de novo, né, você tem certeza que você quer isso? Porque aí então a gente vai se perguntar, né, o que nós faremos com esses recursos? Será que eles vão ajudar no nosso crescimento ou eles vão ajudar na nossa queda? Então a pergunta que Ellie Alves fez é mais ou menos nesse sentido. Ela coloca que o homem tem mais oportunidade para poder se desenvolver e a mulher não. Agora a gente se pergunta, desenvolver em que sentido exatamente? Vamos aqui então à pergunta dela e a resposta do Chico. Mas então, se o homem teve mais chance de fazer experiências, de ter uma vida mais desenvolta, mais ativa, ele teve também mais chance de se aprimorar. A mulher só nesse século é que está podendo fazer alguma coisa. Ela não teve a menor chance de aprender. O Chico coloca, não. Nós devemos compreender que a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, instituiu leis que nos favorecem a todos, que nos beneficiam a todos e que a vida é sempre bela, e que a vida é sempre uma dádiva preciosa, seja em qualquer posição que estivermos. É verdade que a mulher tem sofrido muito nos séculos todos de nosso conhecimento. E a mulher tem sofrido tanto que em determinada assembleia religiosa, há séculos passados, mas muito tempo depois do nosso Senhor Jesus Cristo, em determinada assembleia religiosa, uma das questões que foram estudadas era aquela de saber se a mulher era portadora de uma alma. Quer dizer que a mulher tem sofrido muito. Mas isso não impediu que a mulher fosse e seja a detentora de poderes para criar a vida em nome de Deus. Homem nenhum da terra até agora impediu a mulher do privilégio, da glória de ser mãe. E isso é muito importante. Ter um filho, ter filhos, isso é sublime na vida de um espírito e a mulher dispõe desse privilégio. Nós conhecemos os santos, os heróis, os grandes homens, as grandes inteligências, que se distinguiram no mundo masculino, mas nenhum deles apareceu sem o carinho da mulher. E é tão importante a tarefa da mulher que, quando a divina providência, através de poderes que nós não temos recursos para definir, necessitou de alguém para confiar o maior tesouro de Deus na terra, que foi nosso Senhor Jesus Cristo, esses poderes da divina providência que nós respeitamos todos, em todas as partes do mundo, quando temos a semente da fé desabrochada em nossos corações, esses poderes não chamaram nem Tibério, nem outros Césares, por exemplo, nem Augusto, que era o César de então, não chamaram os filósofos gregos, chamaram uma jovem que se chamava Maria de Nazaré, e em cuja personalidade nós todos reverenciamos, aquela que foi mãe de Jesus e que ficou sendo para nós todos o símbolo de mãe para a humanidade. Pelo menos na faixa do desenvolvimento cristão, que abrange muitos milhões de criaturas humanas. Então aqui o Chico ele destaca para nós, primeiro, o mais importante de tudo aqui no início, né, que as leis de Deus nos favorecem a todos. Porque a visão que nós temos, né, de, por exemplo, a mulher tendo ali todas as suas dificuldades para se desenvolver nas sociedades diversas do mundo, né, nas gerações anteriores, na verdade, a mulher era numa condição do espírito. Ele reencarnou para vivenciar determinada experiência. Mas não quer dizer que o espírito ficou preso a essa mesma condição. Ele teve que viver condições das mais variadas para desenvolver aspectos diversos da sua personalidade, desenvolver valores. Ora, numa existência num determinado contexto, desenvolvendo certos aspectos, ora numa outra condição, num outro contexto, para desenvolver outros aspectos. Da nossa parte, não temos condições, dada a nossa limitação, a nossa incapacidade de compreender esse processo tão sublime, né, de fazer com que cada espírito reencarne
numa determinada condição, de sabermos qual é mais vantajoso e qual é mais problemático. Na visão material, na visão materialista, nós temos claro, né, que aquele que possui mais independência, que possui mais reconhecimento numa determinada sociedade, ele pode vir, por exemplo, no sexo masculino. Porque a sociedade reconhece, desde os tempos mais antigos, dos tempos que se perdem, né, na nossa história, em que o sexo masculino foi dominante. Mas não significa que o espírito saberá aproveitar, e tampouco que, aproveitando essa existência, ele vai ser completo no seu desenvolvimento. Então, imaginar que numa condição ou noutra condição, o espírito sempre aprende alguma coisa nova. É como se nós pudéssemos aqui fazer uma comparação bem simples e nós nos perguntarmos, né, quem que é mais justo? Qual a profissão é mais justa, o advogado ou o engenheiro? Porque aí então vai depender da necessidade que o espírito tem. Se você precisa construir alguma coisa, é óbvio que você vai contratar o engenheiro. Se você precisa ali regulamentar a vida da sociedade, você vai consultar um advogado. Mas não quer dizer que um seja melhor do que o outro. E a gente faz aquela comparação que eu já fiz com vocês outras vezes, ao estudarmos ali, né, os termos apresentados por Charles Darwin a respeito, né, da evolução das espécies. Né, meus alunos costumam questionar esse detalhe e perguntam, né, qual que é o animal mais forte do planeta. E Darwin simplesmente diz assim, não é o mais forte. O animal mais forte não é fisicamente e tampouco no tamanho. O animal mais forte é aquele que é o mais adaptado. E a gente já comentou, né, você pega um camelo e coloca ele no Polo Sul. E você pega um pinguim e coloca no deserto. Você vai ver que os dois vão morrer, um por desidratação e o outro por congelamento. Agora, se você coloca cada um dentro do seu contexto, nas condições daquele ambiente, os dois estarão bem adaptados. O pinguim viverá livre, leve e solto ali naquele seu ambiente aquático e gelado, e o camelo viverá tranquilamente naquele ambiente seco e desértico. Então tudo depende da necessidade que cada espírito tem no seu momento existencial. Por isso, então, esse planejamento, que nós tão pouco compreendemos, ele traz ali aspectos que nós ainda não conseguimos abarcar. Porque a nossa visão é esse momento. O que a minha sociedade hoje oferece em termos de melhores condições de vida? Aí a nossa sociedade vai colocar o homem, que seja heterossexual, que seja da etnia branca e que seja de uma família rica. Esses são os aspectos que a nossa sociedade reconhece hoje. Já os outros grupos, em que você tem ali aqueles que não ainda que possuem, por exemplo, identidade de gênero diverso do padrão, né, do padrão heteronormativo, que é chamado, onde a sociedade reconhece apenas ali aqueles que estão dentro das suas devidas polaridades, entre aspas, né, onde nós temos aquele binômio, né, chamado ali de masculino e feminino. Então, aquele homem que, por exemplo, é homossexual, que ele reencarna numa família pobre, e ainda por cima é negro, certamente ele vai encontrar ali situações bastante difíceis para as suas lutas, pelo fato da sociedade ter essa resistência em reconhecer o indivíduo como espírito imortal. Então, tudo vai depender das condições que cada espírito tem. A mulher, numa determinada posição, ela vai enfrentar dificuldades. Mas a mulher, numa determinada posição, ela vai ter ali condições de desenvolver aspectos que o homem não terá. Então não podemos julgar qual é o melhor, qual é o pior. Tudo depende da necessidade do espírito no momento, no contexto e a sua própria programação. O Chico ele colocou para nós aqui dois exemplos interessantes. Que ele colocou assim, nessa mesma resposta que ele deu para Eli Alves, ele colocou, por exemplo, né, que deixa eu ver aqui. Só um trechinho que ele pegou para nós. Tá aqui, ó. Vamos pensar na inversão do seu ponto de vista mais elevado. No mais alto, um grande homem que se tem apaixonado pelos problemas da educação, desejando voltar a esse mundo para uma obra educacional muito séria, muito extensa em benefício da coletividade que ele ama, ele pode pedir aos seus instrutores para voltar num corpo de mulher, e será então uma grande professora. Isso porque nós vemos que no campo da educação, a grande maioria
é formada por mulheres. São as professoras, né? Quando a gente volta na nossa infância e a gente tenta lembrar dos nossos primeiros professores, quem consegue lembrar de um professor? Sempre vai lembrar de professoras e professoras e professores. Então esse é um ambiente, por exemplo, em que a educação, a mulher tendo ali aquele sentimento materno, aquela facilidade de lidar com personalidades infantis, aquele cuidado que ela tem, né, que é muito natural, que ela já traz do lar, ela ocupa aquele papel para aquela tarefa específica. E depois ele coloca, o mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito e às vezes do ponto de vista de inteligência, e que desejando voltar à Terra para determinada tarefa do coração junto da comunidade, é possível que esse espírito que esteve longamente na fileira das reencarnações, então ele é possível que esse espírito afeiçoado às questões femininas venha num corpo de homem para se isolar de compromissos que colocariam em risco o seu trabalho junto da comunidade. Isso porque o Chico quer colocar que essas tendências femininas têm um impulso muito forte da maternidade, por exemplo. Mas nesse caso, para esse compromisso específico, para esse trabalho junto da comunidade, ele não teria condições, por exemplo, esse espírito, de, assumindo a maternidade, que é uma tendência natural, fazer esse papel de trabalho junto da comunidade. Então ele teve que isolar esse lado para essa tendência feminina à maternidade e vir num corpo de homem para que ele pudesse então se dedicar a essa missão. É bem interessante a gente perceber essa lógica do plano espiritual, que muitas vezes soa para nós de um modo preconceituoso, de uma visão limitada, mas na verdade a limitação é nossa mesmo, é a nossa própria visão. Dudu colocou, né, eu lembro da dona Custódia, da tia Sônia, né, na faculdade do meu querido André Luiz de Zoologia. Né? Pois é, minha primeira professora foi dona Jandira, isso em 1976. Né, eu tinha 7 anos, primeiro ano ali, né, então era brava que só ela. Mas para ver a marca que ela deixou. Né? E depois ali vieram outros professores, depois eles foram ali, cada um deixando, mas a gente percebe que nesse ensino fundamental, por exemplo, a presença feminina ela é absoluta. Absoluta e necessária. Né? Imaginar, por exemplo, uma criança que começa nesses primeiros passos dentro da escola, e chorando, e lamentando, né? A mulher com todo aquele carinho é capaz de fazer esse acolhimento. Então é um papel muito mais dedicado realmente a ter essa sensibilidade. Né? Primeira professora ninguém nunca esquece, né? Pois é, não esquece mesmo. Então está aqui, por isso que o Chico coloca, né? E vale para nós essa reflexão. Né? Essa reflexão tão interessante. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui passando. Beleza, então vimos aqui, né? Já deixamos aqui então essas reflexões sobre esse ponto, né, de inversão de sexo, né? No caso de uma reencarnação de acordo com a necessidade de cada um. E ontem mesmo nós vimos então, nessa questão da inversão de sexo, os conflitos que podem ser gerados pelo fato do espírito estar ali, né, como foi colocado pelo Chico aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, quando ele colocou para nós aqui, né, desses conflitos muito grandes, pelo fato do espírito trazer, né, esse estar afeiçoado às questões femininas, e ele pode depois então sentir essa dificuldade de adaptação a essa nova condição. Então, mais uma vez aqui depois ele relata sobre a missão da maternidade, né, que o Chico trouxe para nós aqui, né, de uma forma tão bela, né, falando de Maria de Nazaré, reencarnando ali com a missão de receber Jesus. E aí então, mas nós temos ali diversos aspectos da personalidade que nós ainda não compreendemos, mas que vão certamente ali ser valiosas, serão valiosas para que o espírito possa se desenvolver nesses aspectos, né, da sensibilidade, da criatividade, né? Esse livro aqui, Ana, ele é uma transcrição do programa Pinga Fogo com Chico Xavier. Eram perguntas e respostas daquele programa que você pode encontrar no YouTube, inclusive. É só colocar Pinga Fogo Chico Xavier, que você vai encontrar a primeira edição em junho de 71 e a segunda edição em dezembro de 71. Nós estamos estudando o livro. Não tem autor, é a transcrição do programa. Tá? É a transcrição de todas as questões que foram apresentadas. Né? Deixa eu só ver aqui. No início,
O título é esse mesmo, né? Pinga Fogo com Chico Xavier. Ele foi editado pela Edicel. Isso em 2009, no dia 28 de julho de 71, na extinta TV Tupi. Tá? Vamos lá então, próxima questão. Aqui a gente vai mudar de tema. O Chico então sendo agora questionado por outro membro da bancada. Só um instantinho. Está aqui. Almir Guimarães. Está presente no auditório. Mas é porque era a transcrição do programa que ele estava participando, ele que respondia. Né? Bom, está presente no auditório uma senhora e envia a você um bilhete. Diz ela o seguinte: sendo eu médium vidente, gostaria de saber por que as entidades presentes ao seu lado se fazem visíveis para mim. Ora jovens, ora idosos, são as mesmas entidades? Chico responde: nossa amiga, naturalmente, estará entrando numa faixa de observação dentro da qual eu não me encontro no momento, pela necessidade de atender com muita atenção a responsabilidade diante de auditório tão distinto e diante de milhares de telespectadores. Mas acredito perfeitamente na autenticidade da nossa irmã e agradeço muito a esses amigos que nos assistem e que particularmente me ajudam a compreender o meu dever para que eu esteja atento às instruções de Emmanuel, no sentido de responder com tanta clareza como for possível às perguntas enunciadas. Né? Deixa eu ver aqui. Não temos garantia de que se fala a verdade nele. Tá no próprio programa, Ana. É só você assistir o programa lá no YouTube que você vai ver. É a transcrição literal daquilo que o Chico fala. Né? Então não há por que ter dúvida disso. A gravação está lá. Então, muito bem, meus amigos. Aqui nós temos, então, algo relacionado com a mediunidade, que é bastante interessante. O Chico, embora seja médium naquelas condições que nós conhecemos, né, um médium com tamanha sensibilidade, com tamanha capacidade, né, e diversidade também de faculdades mediúnicas, nós vemos que nesse caso em especial, a vidência dele, a percepção dele, não se encontra vinculada, né, não se encontra ali tão aberta como de costume, e, portanto, né, ele fica ali focado naquilo que Emmanuel apresenta para ele como resposta, como orientações para que ele possa cumprir esse compromisso. Então vemos assim que é interessante, né, que ele então, né, há esse trabalho feito no plano espiritual para que ele possa então direcionar a sua atenção exclusivamente para aquele objetivo. Porque do contrário, imaginemos se ele estivesse ali dando respostas, fosse então tivesse ali, né, aquela facilidade para ver, por exemplo, vários espíritos transitando, chegando, saindo, comentando e tudo mais, né, a distração que isso seria. Então é bastante interessante vermos aqui o modo como os espíritos trabalham, né, o cérebro do espírito, o cérebro do médium, para que ele seja seletivo na sua percepção naquele determinado momento. E aí então nós vamos perceber, né, que a mediunidade ela se faz ali, ela se manifesta de acordo, né, com essa presença dos espíritos, de acordo com a sua sensibilidade, de acordo com o seu estado psíquico em determinado momento. Tanto que tem pessoas que colocam que não são médiums, né, Kardec comenta que quando o indivíduo, lá no Livro dos Médiuns, o indivíduo então, quando ele tem ali uma percepção frequente, ele pode ser considerado médium. Mas quando nós encontramos aqueles indivíduos que não têm essa clareza e essa frequência, então, na verdade, ali ele teve momentos, ali, ele teve alguns episódios, né? Ele tem ali alguns episódios que facilitam para ele, né? Facilitam para ele ou melhor, que através daquele estado de ânimo alterado, ele então percebe aquela presença ao lado dele.
Então esse não é considerado médium. Então nós vemos ali que pessoas que ficam ou alteradas por causa de uma substância, ou alteradas por causa de um estado psíquico, por causa de um estado de ânimo, por exemplo, um aborrecimento, uma irritação, um momento de temor, de um desequilíbrio psíquico qualquer, ela tem ali então essa sensibilidade mais alterada, mais elevada. Então ela percebe o plano espiritual. Mas regularmente isso não acontece. E aqui também nós vimos que nós temos então aquela questão da suspensão da mediunidade, que é um dos casos que são analisados por Kardec lá no livro dos médiuns, né, que tem médiuns que perdem a sensibilidade mediúnica durante determinado período. E muitas vezes essa suspensão se dá exatamente por causa dessa interferência dos espíritos, impedindo que o médium, então, tenha essa capacidade de interagir com o plano espiritual. E isso pode ser de acordo com o momento dele, pode ser, entre aspas, como uma punição pelo mau uso que ele faz da sua mediunidade, ou pode ser por causa de uma necessidade que ele tem naquele momento, o médium, por exemplo, que passa por uma fase complicada na sua vida, por causa de uma doença, ou por qualquer outra situação. Então, há essa interrupção. Então, nós vemos ali essa situação, né? Pois é, então, essa paralisação, vamos dizer assim, né, essa desativação da mediunidade tem ali os seus motivos. E aqui nós vemos que não foi necessariamente uma paralisação, mas foi ali um direcionamento da atenção do médium para determinada atividade, que nesse caso era o programa. Então, para evitar qualquer tipo de distração, Chico então ficou focado naquilo que Emmanuel e provavelmente ali outras entidades que davam ali o suporte, né, estavam presentes para que ele percebesse somente aquilo. Para que não houvesse então essa grande movimentação e essa distração. Próximo item, vamos lá. Almir Guimarães, de novo, que é o apresentador do programa, né? Mauro Marcondes Filho, advogado, deseja saber se os seus guias espirituais já o informaram sobre a situação espiritual de Kennedy, De Gaulle, Stalin, Churchill, os maiores líderes políticos desse século. Então, rapidamente aqui, só para a gente poder ter aqui uma lembrança, uma contextualização, separei aqui algumas rápidas biografias para facilitar aqui o nosso entendimento, né? Eu estou aqui na Enciclopédia Britânica, que tem aqui uma rápida biografia de John Kennedy, que vai dizer para nós assim, né? John F. Kennedy, ou John Fitzgerald Kennedy, foi o 35º presidente dos Estados Unidos. Ele era um líder imensamente popular, por isso seu assassinato em 1963 chocou os Estados Unidos e o mundo. Aqui, rapidamente, saltando aqui para o final, nós vamos encontrar o papel dele, né? Aqui no final, Kennedy tomou posse durante a Guerra Fria, uma época de tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, um país comunista. Ele prometeu barrar a expansão soviética. Kennedy enviou assessores militares, dinheiro e suprimentos para combater os comunistas no Vietnã. Em 61, apoiou rebeldes que queriam derrubar o governo comunista cubano, mas a invasão dos rebeldes na Baía dos Porcos, em Cuba, fracassou. Aqui depois fala um pouco sobre, ainda na Guerra Fria, a importância dele durante esse período e tudo mais. Então, na verdade, ele foi um grande líder, né, nos Estados Unidos, líder estadunidense ou americano, para quem preferir. E ele viveu, então, né, depois do assassinato que ele sofreu, aqui é colocado para nós, né, durante a sua campanha para a reeleição, Kennedy fez uma visita a Dallas, no Texas, em 22 de novembro de 63. Ele e sua mulher estavam desfilando pela cidade em carro aberto, quando ouviram tiros. O presidente foi atingido por balas no pescoço e na cabeça e morreu pouco depois de ser levado ao hospital. Então, aqui foi John Kennedy. O De Gaulle, Charles de Gaulle, né, que é o nome inclusive do aeroporto lá de Paris, líder militar e estadista, general Charles de Gaulle, teve grande influência no governo francês em períodos muito críticos. Em 59, tornou-se presidente sob uma nova constituição que ele mesmo havia ajudado a elaborar. Ao longo da carreira, De Gaulle foi guiado pelo ideal
de uma França mais poderosa. Aqui fala para nós sobre a carreira dele, né? A participação dele quando quando a Alemanha ocupou a França durante a Segunda Guerra Mundial. De Gaulle assumiu o comando da resistência francesa e da Inglaterra e liderou o movimento, né? Então, aqui também foi o papel importante que ele teve naquele período. Nós tivemos também Stalin, aqui Joseph Stalin, né? Nós tivemos aqui então, ele era um homem difícil e tudo mais. A vida de Stalin seria marcada por contradições. Por um lado, o líder máximo soviético comandou a resistência que mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial ao botar os nazistas para correr da União Soviética. Por outro, fez escolhas políticas que levaram à morte de pelo menos 20 milhões de pessoas, número que pode chegar, dependendo da fonte, a 40 milhões de pessoas. Esse foi Stalin. E por último, nós temos aqui Winston Churchill. Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Os britânicos sabiam que precisavam de um líder forte. Churchill se tornou primeiro-ministro em maio de 40. Assim que assumiu o cargo, os alemães atacaram o Reino Unido com bombas. Churchill manteve a sua forte liderança, fazendo discursos que deram esperança para o povo britânico. Em 1945, o Reino Unido e seus aliados ganharam a guerra. Então, muito bem. Isso aqui é uma rápida, então, biografia dessas personagens que foram mencionadas aqui, então, pela pergunta de Mauro Marcondes Filho, que estava ali na plateia. Então, ele perguntou aqui, né, deseja saber se seus guias espirituais já o informaram sobre a situação espiritual de Kennedy, de Gaulle, Stalin, Churchill, os maiores líderes políticos desse século. E a gente lembra que esse programa ele foi então em 1971. E sendo em 71, estava muito próximo da realidade desses homens aqui, né, dessas personagens, desses líderes. Né? Então o Churchill, por exemplo, desencarnou com 90 anos, o de Gaulle ainda viveu ali até 60, o Kennedy foi assassinado em 63, o Stalin também ele teve uma vida um pouco mais prolongada, enfim. Nós percebemos então aqui que eram grandes nomes. E é de fato uma curiosidade para todos nós aqui no nosso mundo encarnado, tentar saber exatamente o que aconteceu com esses homens. Nós vemos ali homens envolvidos na política, como sendo grandes líderes, nós vemos também artistas, vemos personalidades diversas que fizeram parte do nosso mundo, então a gente se pergunta, né, o que aconteceu com eles depois que eles desencarnaram. E naquele contexto do programa, como essas personagens, como eu disse, né, estavam ali muito vivas ainda na memória mundial por causa da Segunda Guerra, que acabou em 45, e depois eles continuaram ainda durante a Guerra Fria, com todas aquelas situações, né, desde líderes da guerra até homens que foram durante a Guerra Fria, estão perguntando para o Chico se sabia alguma coisa sobre eles. A resposta, então, seria para mim muito difícil estabelecer um sistema de informações nesse particular, conquanto admire profundamente o presidente Kennedy. Não tenho maior conhecimento da missão do general de Gaulle, que admiro também muitíssimo. E Churchill, por haver comandado a empresa de defender a civilização ocidental. E de Stalin também não tenho maior conhecimento. Sei, por informações de amigos norte-americanos, que o presidente Kennedy continua trabalhando no mundo espiritual pelo progresso das ideias de emancipação e pela integração das raças e pela fraternidade do povo americano e dos povos dos continentes do mundo. É o único de que eu posso dar informações. Né? Então a gente tem um exemplo bastante interessante, o livro, por exemplo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde nós temos alguns nomes que foram mencionados naquele livro de personalidades europeias, personalidades na Europa, né? De Portugal especialmente, que trabalharam ativamente para que houvesse toda aquela campanha de grandes navegações até chegarem no Brasil e formar aquele que seria então, né, o berço do espiritismo. E também nós vemos, né, que outros espíritos, no caso do Brasil, por exemplo, principalmente naquela época da transição entre Brasil Império e Brasil República, eu comentei com vocês já de um livro muito interessante, uma coletânea, na verdade,
chamado Militares no Além, né? Um livro que eu tive a oportunidade de ler, e trazia cartas, na verdade, não era nada específico, mas eram cartas que o Chico psicografou no decorrer ali das suas tantas e tantas tarefas, e aí juntaram todos esses livros, todas essas cartas por causa dos títulos. E ali nós vamos encontrar, né, o Marechal Floriano Peixoto, Marechal Deodoro da Fonseca e outros nomes que fizeram parte da nossa história. E é muito interessante que esses espíritos, muito mais do que os títulos que eles tinham quando encarnados, eles tinham também compromissos com o nosso país, ajudando no seu desenvolvimento, ajudando ali, impulsionando o Brasil, né? Nós tivemos outros nomes, como foi o caso, por exemplo, de Dom Pedro II, Dom Pedro I, né? Outros presidentes que viveram no Brasil tiveram ali um grande papel no direcionamento da nossa nação. Então, todo esse pessoal teve um grande trabalho para poder fazer com que o Brasil se desenvolvesse, e no plano espiritual, cada um ali assumiu o seu papel de acordo com suas tendências, de acordo com, né, as suas capacidades. Alguns abusavam do poder, como a gente viu aqui no caso de Stalin, por exemplo, que durante a Segunda Guerra lutou, né, teve aquela resistência contra a Alemanha nazista, mas, por outro lado, ele acabou promovendo ali uma quantidade de mortes absurdas. Mais de 20 milhões de pessoas morreram por causa da política adotada pelos soviéticos. Então a gente vê assim, né, qual é o papel, qual é a condição desse espírito no plano espiritual. Podemos colocá-lo como um grande líder por causa disso que ele fez. A mesma coisa nós colocamos, né, com o caso de Adolf Hitler, que foi um grande líder para aquele país, mas foi um homem que teve ali, né, que causou muito sofrimento para a humanidade, né, tanto que seu nome é marcado hoje negativamente na história da humanidade. Mas nós tivemos outros grandes homens que também trabalharam intensamente, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, o próprio espírito São Luís, que foi Luís IX, rei da França, né? Então ele teve ali aquele papel de uma grande liderança na França para conduzir aquele país para o desenvolvimento. Depois da sua desencarnação, apesar de ter sido canonizado pela Igreja, né, como São Luís e tudo mais, independente do título dado, né, pelas instituições terrenas, ele foi um espírito que manteve ali toda a sua grandeza, toda a sua nobreza, o seu grande conhecimento, né? Então, por isso, é importante a gente perceber que cada espírito ocupa um papel de acordo com com as suas condições, de acordo com o trabalho que ele realizou. É muito interessante a gente lembrar também que no livro, eu não me lembro exatamente o nome, mas é Mundo Espiritual e a Guerra, de Leon Denis, que ele escreveu, né, durante aquele período da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que Leon Denis se encontrava encarnado naquele período. Então a gente lembra que Leon Denis ele relata a grande mobilização de personalidades da França durante aquele período da Primeira Guerra Mundial para defender a França da invasão, né, da que seria depois a Alemanha. Então houve a mobilização, inclusive Joana d'Arc, conforme ele relata, foi uma das líderes que fizeram parte desse grande movimento de defesa da França, atuando no mundo espiritual. Ela com mais outros grandes nomes também, né? Não separei aqui, infelizmente, me veio agora essa ideia do livro, mas lá ele relata, né, vários nomes que começaram então a se organizar no plano espiritual. Tem um outro livro também de Carlos Bacelli, psicografado pelo Carlos Bacelli, chamado A Escada de Jacó, que conta para nós um pouco, não, desculpem, é um livro de Abel Glasser, aqui de São Paulo. Ele escreveu um livro que fala sobre o mundo espiritual e a guerra, e ele traz naquele livro o contexto da Segunda Guerra Mundial. E ele mostra também muitos líderes, muitos espíritos que fizeram parte da história da humanidade, da condução das nações aqui no nosso mundo, que fizeram parte também da organização no plano espiritual, né, de todo aquele sistema, né, não de combate destrutivo, né, mas de proteção, na verdade, das sociedades, da civilização naquele período tão complicado. Enquanto que, por outro lado, nós tínhamos espíritos também bastante, ainda com tendências bastante inferiores, que influenciaram e atuaram junto àqueles que eram os agressores. Então nós vemos assim que um espírito que vive aqui no plano físico, com determinado tipo de comportamento, com grande realização, né, nós vemos então que no plano espiritual eles continuam. Principalmente quando nós tratamos desses grandes líderes.
Basta a gente lembrar, por exemplo, espíritos de filósofos, como foi o caso de Platão, como foi o caso de Sócrates, né, e outros grandes nomes, no plano espiritual, continuaram ainda aconselhando e orientando a humanidade no seu desenvolvimento. Então, a grande curiosidade que nós temos é, né, para onde esses espíritos vão, em que condição eles estão. Mas aí uma curiosidade pequena, uma curiosidade infantil nossa, apenas assim, para saber exatamente de onde eles vieram, para onde eles foram. Mas basta a gente perceber que aquele espírito que alcança grandes realizações aqui no nosso mundo é um espírito que continua também com grandes realizações no plano espiritual. Né? Então o Brasil viveu isso, outros países viveram isso, né? Manda, Dudu. Então, nós vemos assim que em cada lugar, até mesmo em países que nós sequer prestamos atenção. Se nós pensarmos, por exemplo, né, em países da América Latina, como no caso do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, do Chile, de outras nações, também tiveram grandes líderes. Né? Já foi lá em cima, obrigado. Né? Já foram também grandes líderes que ajudaram ainda na condição desses espíritos, na condição daquelas nações. Né? Só para a gente lembrar aqui, guardar o ranço de um passado que não traz nenhuma razão para ódio do passado é não perceber que o que fez mal ao povo sofrido da guerra é manter na sua consciência uma certa pobreza mental. Traga à luz a sua mente, pois a sombra poderá mostrar adiante coisas que não fluirão bem em seu espírito agora e depois. Siga a sua luz interior, siga o exemplo do maior espírito que temos nesse orbe. Esconda seus pensamentos ainda extenuados daquele passado infeliz, mas necessário. Né? Então, assim, a gente lembra que a evolução, muitas vezes, como foi colocado por Kardec lá no próprio Livro dos Espíritos, né, falando sobre a lei da destruição, o que nós encontramos como destruição, no plano espiritual é visto como transformação. E os espíritos insistem, né, em trazer para nós, dizendo que aquilo que para nós se dá de uma forma destrutiva, na verdade, há a necessidade de nós quebrarmos muitas barreiras, de nós quebrarmos, né, muitos paradigmas que nós ainda trazemos, para construirmos uma nova visão. Então é exatamente isso, né? Como a natureza não dá saltos, então nós vamos vivendo por etapas. Então nós tivemos ali uma época primitiva, ainda trazemos ainda um pouco desse primitivismo, mas a gente vê, né, o quão a nossa sociedade planetária evoluiu depois desses grandes conflitos. Hoje nós temos tensões e conflitos localizados, mas não veremos mais na nossa sociedade mundial conflitos dessa proporção. Eu acho que nós tivemos duas grandes experiências, num período muito curto, para trazer para nós lições em que a nossa sociedade mudou na sua legislação, na sua organização. Né? Então, tudo isso vai trazendo para nós todas essas experiências que fazem parte desse processo de crescimento, desse processo de desenvolvimento. Então, aqui nessa resposta, como nós vimos, né, um espírito que teve tal papel de liderança, como foi o caso de Kennedy, respondido aqui para Chico, ele coloca, né, sei por informações de amigos norte-americanos, nesse caso ele fala sobre médiums também, que o presidente Kennedy continua trabalhando pelo progresso das ideias de emancipação e pela integração das raças e pela fraternidade do povo americano e dos povos dos continentes do mundo. Então, outro detalhe que a gente percebe também nessa continuidade dos trabalhos dos espíritos é a questão da eliminação de fronteiras. Nós vamos encontrar espíritos que estão ainda vinculados a determinadas sociedades, né, pelo fato de eles terem ainda, né, essa conexão com aquele povo, por aquilo que foi semeado, por aquilo que está em desenvolvimento. Então o espírito está vinculado com aquele grupo, mas não quer dizer que ele seja um espírito daquela nacionalidade, porque no plano espiritual as fronteiras simplesmente deixam de existir. Então nós veremos ali os espíritos, né, trabalhando junto com aquela comunidade, sempre trabalhando também visando a integração dos povos, visando, né, o desenvolvimento do nosso planeta, seguindo sempre, né, aquele ensinamento do Evangelho que fala sobre o amor entre os homens, né, amai-vos uns aos outros. Então esse amor
né, que é o que trata desse amor universal, desse exemplo que foi apresentado para nós, é o caminho, é a tendência que toda a humanidade vai seguir. Mas exatamente pelo fato do nosso planeta, né, da evolução, não dar saltos, nós passamos por diversos processos. Então temos ali mentes bastante nobres, mentes bastante desenvolvidas no plano espiritual, atuando nas mais variadas camadas da sociedade, nos mais variados grupos, trabalhando essa transformação local, visando essa transformação universal. E aí nós podemos lembrar que cada um desses indivíduos, desde aquele que trabalha pelo povo da Mongólia, aquele que trabalha pelo povo da China, aquele que trabalha pelo povo do Uzbequistão, aqui do Brasil, da América do Norte, dos países lá de cima, todas essas grandes mentes que trabalham pelo progresso dessas sociedades, estão ali todas elas unificadas, uniformizadas e guiadas por Jesus, que é o governador do nosso planeta. Então são espíritos que reencarnaram com determinadas missões e que retornam para o plano espiritual. Agora, de fato, como o Chico colocou para nós, as condições em que esses espíritos se apresentam no plano espiritual, nós desconhecemos. O que nós sabemos é que o espírito que teve aqui determinada tarefa e cumpriu essa tarefa, visando exatamente esse progresso, visando essa evolução, no plano espiritual ele terá uma continuidade nesse trabalho. Aquele espírito que promoveu aqui a dor, o sofrimento, a destruição de modo geral, esse espírito também estará de acordo, né, afinizado com as tarefas que ele mesmo realizou. Né? Vai com Deus, Flávio. Um abraço. Então, meus amigos, é isso. Finalizamos por aqui, então, né? E certamente essa curiosidade que nós temos de tentarmos entender o porquê das coisas, né? Deixa eu ver aqui. Tá, depois a gente continua aqui, que tem duas perguntas que foram levadas ao Chico. Depois a gente continua, então, com essas questões. Que fala sobre a visão do Chico, a cirurgia com Arigó, e fala também sobre a cremação. Nós veremos aqui depois, né, no nosso próximo encontro na quinta-feira. Mas é isso, meus amigos. Deixando por aqui, então, esses temas para as nossas reflexões. Temas que são importantes, né, temas que são valiosos para o nosso entendimento, né, sobre o mundo físico,